Ora, bom dia! Para hoje, para este vídeo, vou falar novamente sobre o inversor GTIL 2000, que é um inversor grid tie, que pode funcionar com painéis solares ou com bateria. E neste caso vou falar sobre a parte da ventilação, porque já em vários modelos tive problemas com a parte da ventilação, em que as duas ventoinhas de baixo ou paravam de funcionar ou ficavam a funcionar continuamente. Vamos a isso? Neste caso o aparelho já está previamente desmontado, porque estive a fazer a reparação das resistências para reparar o grid error. Se tiverem esse problema, está no outro vídeo. Aqui neste caso vamos apenas falar da questão da ventilação. Ele tem a ficha aqui metida, mas não está ligado à parte AC, não interessa. Aqui a parte das ventoinhas. De origem o aparelho tem um funcionamento que vai aquecer ao funcionar, como é normal. Vai aquecer até aos 50 graus e não liga nenhuma das ventoinhas. Quando chega aos 55 graus, liga as três ventoinhas, a interna e as duas que estão aqui no topo, a todo o gás, faz imenso barulho, arrefece parcialmente até aos 50 graus e depois desliga tudo outra vez e fica assim até voltar a aquecer até aos 55 novamente, que muitas vezes demora pouco tempo, um minuto ou coisa assim, e depois volta a acelerar tudo a fundo, com as três ventoinhas a dar tudo o que tem. Eventualmente o que acaba por acontecer é que os transistores de controle destas duas ventoinhas acabam por falhar, ficando ou em curto-circuito e as ventoinhas ficam a soprar continuamente a toda a hora, no máximo, ou então acontece o oposto, que fica em aberto e as ventoinhas deixam de funcionar completamente. Mesmo que ele aqueça, não funcionam. Eu tentei fazer a reparação dos transistores, já vamos ver isso, vou desmontar isto, deixa-me só retirar a tampa. Agora com a tampa retirada, podemos ver aqui a ventoinha pequena, que está ligada aqui no dissipador central, e temos as duas ventoinhas que fazem a ventilação principal, aqui, que estavam ligadas aqui nesta ficha, nestes conectores, que são fan 1 e fan 3. A fan 2 vai ligar à ventoinha pequenina. Agora o que é que acontecia? As ventoinhas estão aqui atrás, como se pode ver, ou em baixo, mas a peça que faz o controle disso são dois transistores pequeninos que estão ali em baixo. Deixa-me só ligar a luz para se ver melhor. Ali em baixo temos então Q2 e ali penso que seja Q3, aqui por baixo desta massa, está escondido. Estes dois transistores são o que controlam as ventoinhas, em que um deles controla as duas do topo e o outro controla apenas a pequena. Certo? Eu tentei substituir aqueles transistores, falharam, voltei a substituir, voltaram a falhar, até que tive que procurar uma solução de recurso. E o que é que eu fiz? Retirei daqui as ligações das duas ventoinhas principais, que são as mais potentes, e arranjei um circuito alternativo, que está ligado aqui em cima, que vai ligar à entrada DC, ou seja, tenho aqui um fio vermelho e ali em baixo um preto, está aqui, não sei se consegue ver muito bem, mas está ligado ali em baixo. Esses dois fios são alimentados pela parte DC, seja baterias ou seja painéis. Vão dar aqui a esta placa, que é um conversor DC, que aguenta até 120 volts DC. Vai converter isso para 12 volts, que vai alimentar aqui uma outra placa, que é uma placa de controle de ventoinhas. Este circuito tem aqui uma ligação que vai dar a um sensor de temperatura, que está posto aqui. Este sensor vinha incluído com a placa de controle de ventoinhas e o furo já estava previamente feito no dissipador. Foi só colocar aqui um parafuso e segurar aqui a peça.
Depois temos aqui a saída para a ventoinha. Só tem uma saída. O que eu fiz foi juntar esta saída até aqui e daqui fiz uma ligação em paralelo. Aqui tem uma ligação que faz a divisão de uma para duas em paralelo. E dessas duas tenho conectores idênticos a estes que tinha aqui em baixo, onde eu liguei as ventoinhas, as duas. Ou seja, em vez de o aparelho estar a funcionar sem ventilação até aos 55 graus e depois disparar a todo gás, o que vai acontecer agora é que este circuito vai continuamente ver a temperatura e vai ventilar permanentemente o circuito com as ventoinhas em baixa rotação. Conforme haja aquecimento detectado por este sensor de temperatura, as ventoinhas vão rampear a aceleração, a velocidade das ventoinhas vai progredindo suavemente, acompanhando o aumento de temperatura. Isto tem uma vantagem, para mim muito óbvia, que é de permitir que o equipamento funcione a muito mais baixa temperatura. Nunca mais chegou aos 55 graus. Mantém-se sempre ali nos 30 e qualquer coisa, no máximo 40. E a ventilação vai ser muito mais silenciosa, porque já não precisa estar com as ventoinhas no máximo durante um período de tempo e depois desliga e depois volta a ligar no máximo. Em vez disso vai funcionar muito, muito, muito suavemente e vão apenas aumentar gradualmente consoante a necessidade. Também outra diferença é que não dependem da ligação AC, dependem sim da ligação DC. Quer dizer que só funcionam quando tiverem alimentação, por exemplo, de painéis solares. De noite o aparelho não está a funcionar, porque não tem painéis solares, então não há ventilação, não é necessário. Se estiver a funcionar com baterias, a parte das baterias enquanto estiver ligada, as ventoinhas também funcionam. Okay. Agora, como se vê, a ligação AC está desligada. E vou ligar aqui a componente de DC. E o circuito das ventoinhas começa a funcionar. Como se pode ver, praticamente não se ouve, mas as ventoinhas estão a funcionar. Esta alteração é apenas feita para estas duas ventoinhas. A unidade central, a mais pequena, continua ligada ao sistema original, com a utilização dos transistores para fazer o controle. Quer dizer que só liga esta, que é mais barulhenta também, quando o aparelho atinge uma temperatura dos 55 graus. Sendo que estas mantêm o aparelho fresco na maior parte do tempo, portanto esta também funciona muito menos. Esta também tem muito menos potência do que aquelas duas em conjunto, daí que a parte do transistor que faz o controle tem uma vida muito mais facilitada. Assim como podemos ver, com esta modificação relativamente simples, deixa de depender dos transistores que falham permanentemente para controlar a ventilação das ventoinhas. O sistema de arrefecimento passa a estar dependente da ligação DC, quer dizer que quando a parte DC estiver a funcionar, as ventoinhas funcionam. É apenas adicionado aqui estas placas, que foram coladas com fita cola de dupla face e tem uma placa de fibra de vidro para fazer isolamento. O aparelho funciona muito mais fresco, muito menos aquecimento, menos ruído e nunca mais teve problemas. Obrigado, espero que tenham gostado. Eu posso colocar os links para estes componentes extra que se encontram no AliExpress. Vou colocar isso na descrição do vídeo e até à próxima.